Olá, a gente vai falar hoje sobre os tumores neuroendócrinos do pâncreas. Então, o pâncreas é um órgão endócrino. O pâncreas é composto principalmente de dois grupos de células, as células que dão origem às enzimas que fazem a digestão de gordura, de proteínas, que quando surge um tumor dessas células se chama adenocarcinoma. 90% dos tumores, dos chamados cânceres de pâncreas, são do tipo adenocarcinoma. Esses são tumores mais agressivos, em que geralmente o tratamento é feito com quimioterapia. Mais ou menos 8% dos casos são os chamados tumores neuroendócrinos do pâncreas, que é uma doença completamente diferente do adenocarcinoma. O tumor neuroendócrino do pâncreas, ele se origina nas células endócrinas do pâncreas, que têm a capacidade de produzir hormônios. Então, assim como o pâncreas tem as células que produzem enzimas digestivas, tem as células que produzem hormônios. Por exemplo, o mais conhecido é a insulina. Mas não só a insulina. Tem, por exemplo, a produção do glucagon, que faz o oposto da insulina. A insulina baixa o açúcar do sangue e o glucagon aumenta o açúcar do sangue. Então, se o tumor se origina nessas células que podem produzir hormônio, é chamado de um tumor neuroendócrino do pâncreas. Mas apesar delas poderem produzir, nem sempre produzem. E quase 70%, às vezes 80% dos neuroendócrinos de pâncreas podem produzir, mas não produzem hormônio. São chamados tumores neuroendócrinos de pâncreas não funcionantes. Quando produz hormônio, geralmente os sintomas são muito exuberantes, o quadro clínico chama muito atenção. Então, a pessoa tem, se for produção de insulina, por exemplo, a pessoa vai ter crises de hipoglicemia, que podem ser desmaios, fraqueza, tremedeira, né? Se for a produção de glucagon, a pessoa vai ter diabetes, às vezes tromboses. Se for a produção de hormônios que aceleram o metabolismo do osso, a pessoa pode ter quadros de pedra no rim, pedra na bexiga, de repetição. Então, isso vai depender se produz ou não hormônio, mas a grande maioria não produz, né? Os tumores neuroendócrinos do pâncreas também são classificados de acordo com o grau. Então, eles podem ser de grau 1, grau 2 e grau 3, né? E pode ser também o tipo carcinoma neuroendócrino, e aí o tratamento é mais com quimioterapia, são tumores mais agressivos. Assim como em outros tumores neuroendócrinos, os tumores neuroendócrinos do pâncreas também podem estar associados a síndromes hereditárias. E, na verdade, o pâncreas é o órgão que mais comumente está associado a síndromes hereditárias de neuroendócrino. Então, tem, por exemplo, a síndrome da neoplasia neuroendócrina múltipla tipo 1, a tipo 2, a chamada doença de von Hippel-Lindau, enfim, são nomes de síndromes onde a pessoa nasce com uma predisposição a desenvolver tumores neuroendócrinos do pâncreas. Isso geralmente acontece em pessoas mais jovens e aparecem múltiplos tumores neuroendócrinos no pâncreas. Mas é a minoria dos casos, vamos dizer que seja em torno de 10 a 15% dos casos, a grande maioria é um não funcionante, não associado à síndrome hereditária. E o tratamento? O tratamento dessa doença localizada ele é cirúrgico. Porém, se o tumor tem menos de 2 centímetros, se ele é de grau 1, isso a gente descobre através da biópsia, né? Não tem características de mais agressividade, eles podem até ser acompanhados, sem precisar fazer uma cirurgia, porque a chance de dar metástase é muito baixa, e o crescimento desses tumores de grau 1 é muito lento. Então, em muitos casos, como a cirurgia é agressiva do pâncreas, pode-se fazer só o acompanhamento com imagens, com tomografia ou ressonância a cada 6 meses ou até uma vez por ano, e aí, assim que se detecta um crescimento ou alguma mudança, pode-se indicar a cirurgia. Mas se a partir de 2 centímetros ou menor, mais, se ele produz hormônio, se ele tem características de maior agressividade, se é um grau 2, aí você já indica a cirurgia. É muito importante a avaliação em conjunta do oncologista e do cirurgião. Se não dá para operar, ou seja, se é um tumor avançado, tem metástase, aí o tratamento de doença metastática que a gente vai falar num outro vídeo.